Por isso, nós viemos aqui a esse lugar, porque nós sentimos um dia a presença do Espírito Santo no nosso coração e Ele nos chamou a servir. Quero convidar aqui nosso pessoal. Bom, esse já vai ser o contexto para a primeira música. Nós somos o Ministério de Louvor do Alto Maracanã, sou irmão do Dodge, sou ministro de louvor lá na igreja. O Dodge saiu de lá e eu assumi essa bronca, né? Mas tem sido bênção estar ali na nossa igreja, onde a gente cresceu, onde a gente aprendeu a louvar a Deus desde criança. Nós temos aqui a nossa contralto Berenice, nossa consultora de imagem. Quem precisar ir de uma consultoria de imagem, fale com ela. Edinalva, querida Edinalva, também do nosso distrito. Ela é mesa, né? E ela trabalha no jornal. Minha mãe, a Ruth, né? Ela faz contralto. Nossa mãezinha. Marcos, nosso jovem, joga muito futebol, né, Marcos? Anderson, o Anderson é do Portão, mas também ele nasceu lá no Maracanã. Mas ele está lá e está aqui. Ele canta tenor, ele faz parte do Chama Coral. Temos a Verinha também, né? A Verinha está desfrutando das bênçãos do Senhor agora em casa, né? Já está aposentada. Maravilha, né? Né, Verinha, contadora, né? Lídia, nós chamamos essa menina aqui porque ela é brava. Ela trabalha no exército, gente. Ela é a braba do time. Gigi, as melhores notas do Alto Maracanã é dela. A grande estudiosa. Tamine, nossa líder jovem, junto comigo, eu sou vice também jovem lá, mas essa é a nossa líder. Luciene, faz soprano ali, ela é modelo, gente. Ela é modelo, apresentadora do programa De Frente para a Natureza também. Rose, as melhores personalizes do Alto Maracanã. Nildinha, nossa cabeleireira, ela tem um time completo. Marcos, nosso líder jovem distrital. Eusébio, quem precisar de peça, vai na Autopeça Alvorada, né? Luiz ali também. Quem precisar ali da prefeitura, chega no Luiz, lá de Colombo, tá bom, gente? Por que tudo isso? Essa música que nós vamos cantar agora, ela fala de se envolver, e aqui nós se envolvemos como família, como ministério, como servos de Deus. E é tão bom poder adorar a Deus junto com quem a gente ama. Mas para isso, nós precisamos nos envolver, e é com o nosso Deus também. Para a gente entender o nosso Deus, nós precisamos nos envolver, nós precisamos amar a Ele, servir, seguir os passos que Ele fez, que Ele seguiu aqui nessa terra. Ser como Ele, conhecer esse Deus, é mais do que estar sentado às vezes num banco da igreja. É sair, é pregar o Evangelho, é falar de Jesus, é alcançar as vidas que ainda precisam dessa esperança. E eu não sei vocês, mas eu quero amar cada dia mais esse Deus. É por isso que nós servimos a esse Deus e é por isso que nós estamos aqui. E essa música que nós vamos cantar junto com vocês conosco, fala desse amor que nós devemos ter com o nosso Deus. E diz que quero te amar, Senhor, quero te servir, quero te sentir aqui pertinho aqui. Ele está do seu lado, Ele está no seu coração, Ele está na nossa mente. Nós somos servos de Deus. Vamos louvar essa mensagem nesse momento, pedindo e dizendo para Deus: eu quero te amar, nesse momento. Cante conosco. Quero te conhecer, eu quero me envolver, Senhor, a tua voz quero ouvir.
Vamos ouvir a voz do Espírito Santo nessa noite, a falar aos nossos corações. Quero me apaixonar pra sempre, contigo andar e crer em Jesus, que é nosso Salvador, meu Salvador, que é nosso Rei dos Reis, e Ele está aqui pertinho de você. Cante. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou, quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego o meu viver, Te entrego meu viver. te entrego o meu viver. Entregue o seu viver nessa noite. Te entrego o meu viver. Cante com todo o seu coração. Entregue esse momento a Deus. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego o meu viver. Entregue o teu viver. Te entrego o meu viver. Entregamos o nosso viver nessa noite, porque o Senhor é bom, Pai. Porque as tuas misericórdias duram para sempre. E Ele toma o nosso coração em momentos de angústias, em momentos de tristeza. Há muitas tribulações, há muitos problemas acontecendo nesse mundo. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele prometeu uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de esperança, uma vida onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. O Senhor Jesus em breve virá. E esse é o momento de você entregar o seu coração. Essa é a música tema da Semana Jovem da Igreja do Bom Retiro. Vamos nos colocar em pé e entregar o nosso coração nesse momento a Deus. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Então entregue o seu coração. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Se esse é seu desejo, cante. Esse é meu desejo, Senhor, te honrar com
ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Amém. Essa deve ser nossa oração constante, né? O querer de Deus em nossa vida. Hoje nós vamos orar pela igreja Adventista do Sétimo Dia, pela instituição. Talvez seja uma das formas de organização mais atacadas que existe hoje, a crença das pessoas. Também vamos orar pelo serviço, o serviço que eu e você precisamos prestar ao outro. Então, oração pela igreja e pelo serviço que eu e você somos chamados a servir, tá bom? Aqueles que puderem, convido para que fiquem ajoelhados para falarmos com Deus. Querido Pai e amado Senhor, louvado seja o Teu nome em nossa vida. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos na Tua casa, para honrar e glorificar o Teu nome através de louvores, da reverência, da oração. E neste momento, ó Pai, queremos colocar diante de Ti pedidos que existem em nosso coração, é verdade, mas especialmente por dois aspectos que fazem parte do nosso viver cristão. O primeiro deles é a comunidade, enquanto igreja, mas também a igreja enquanto instituição. O Senhor sabe o quão importante é a igreja na nossa vida, para que nós, enquanto povo, possamos ser representados e termos uma marca, um nome, um reconhecimento diante de toda uma comunidade, diante de todo o mundo. Nós sabemos, ó Pai, que a igreja é formada de pessoas. Cada um de nós, como templo do Espírito Santo, representamos a igreja. Por isso, ao orarmos pela igreja, também oramos por cada um de nós. E já que falamos assim, pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, para que as obras do Espírito possam aparecer na nossa vida na forma de serviço ao próximo. E assim, vivermos o Evangelho de Cristo através do nosso dia a dia. Quando cumprimentarmos as pessoas, quando tratarmos de negócios, quando nós estivermos nos relacionamentos de estudo, por exemplo, que em cada momento desse possam as pessoas ver Jesus em nós. Capacite-nos para isso, ó Pai, porque essa é uma obra do Senhor. E esse é o desejo do nosso coração, que o Teu querer possa viver em nós. Agora, ó Pai, na continuidade dessa programação, que mais uma vez o Seu Espírito Santo possa ser derramado sobre cada um que está participando desse culto de adoração, especialmente o pastor Tiago, que tem trazido as mensagens, e cada um de nós que participamos também. Seja cada um de nós, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Queremos continuar a adoração, né? Agora nós iremos cantar uma mensagem. O Dodge vai substituir um integrante ali. A Lely não chegou, pastor.
Hoje nós queríamos fazer o louvor Hope Park, não deu, né? Ela não chegou ainda, vamos orar por ela. Se perdeu no caminho, mas queremos adorar o nome do Senhor mesmo assim. E dizer o quanto Ele é grande para nós. E adorar o nome dEle nesse momento. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cante. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Amém? Amém. Canta junto. A glória a força desse Deus e o poder ao Rei, que tudo pode, que tudo pode, que tudo pode, ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor
Boa noite. Dodge já pode ficar no piano. Nossa, arrepiou, hein, Dodge? Show de bola. Esse grupo aí já dá pra... Vai lançar um CD? Né? Acho que mais de um, né? Fazer Já dá pra fazer no Spotify lá os artistas. Legal. Pessoal, a gente vai ter agora o sorteio. Todo mundo pegou? Oi? Quem não tem número? Não, o David não precisa não. Passa para ele. O David levanta 2 mãos. Tem ali também. Beleza? Se você ainda não recebeu, levanta a mão aí bem alto. O Gui vai correndo para entregar para vocês, passando pelos desafios até chegar a vocês. Vamos lá. Pode ficar com 2, hein? Olha lá, Gui, lá no cantinho também. Foi? Todo mundo tem um número? Até que número que a gente está? Qual que é o máximo? 65 é o número máximo? 65 é o número máximo. Pessoal, eu vou fazer 3 perguntas para vocês, que eu estava pensando antes de vir para cá. Quem aqui... Acho que a galera mais nova vai ser. Quem... Hã? Merece ou não merece o número, Lu? Pega lá, Gui, um número para... 66, então? Vai lá. Eu entrego lá. Agora ninguém mais perdeu o número? Legal. Pessoal, acho que só a galera mais nova vai estar ligado no que eu vou falar aqui. Mas quem aqui já assistiu alguma vez Bom Dia e Companhia? Bom Dia e Companhia no SBT. O pastor também? Ah, show de bola. O pastor é novão, né? Também, 22 agora, né? Beleza. Levanta a mão de novo lá, só para eu ver a quantidade. Bem alto. Tá. Quem aqui já tentou alguma vez ligar para pedir um prêmio na roleta? Qual que era o melhor prêmio? PlayStation do Yuji, isso aí, PlayStation. Legal. Quem aqui já conseguiu ganhar algum prêmio? Ninguém conseguiu nunca ganhar um prêmio? Então. Eu tentei ligar também, mas nunca... Alguém aqui já foi atendido, pelo menos, no Bom Dia e Companhia? Já foi atendido? Atendendo, mas desligado. Daí é a melhor coisa que tem, né? Dar uma esperança para a criança e desliga o telefone, ok. Beleza, pessoal, então hoje a sua chance, tá? Se você tem essa grande frustração no seu coraçãozinho, assim como eu, desde criança, certo? Gi também tem, né? Nunca fomos atendidos. O Gabriel ainda teve uma meia esperança, né? Pelo menos foi atendido. Depois daí desligaram, já era, né? Beleza? Então hoje talvez seja a sua chance. Aqui é um pouquinho mais fácil de você ganhar e nem precisa gastar um telefonema, certo? Beleza? Que é 31 centavos mais impostos, ok? Beleza? Gente, vamos lá. Então hoje a gente vai sortear, é só um prêmio. Lembrando que para quem veio todos os dias, como é que você está fazendo o controle quem vem todos os dias? Você vai guardar o seu número. Aí são 6 números. No sábado vocês vão me entregar esses números. Eu vou anotar o nome de vocês e a gente vai fazer sorteio não mais por número, mas por nome. Aqueles que tiverem os 6 números na mão vão concorrer a 2 kits. Aí já foi ontem outra remessa daí. Beleza? Os prêmios estão lá atrás, também lindos. É uma sacola cheia de coisa, né? Vale R$ 842,90 cada prêmio, tá bom? Então, venham todas as vezes, guardem os 6 números e vocês podem concorrer. Tá, sem mais delongas, aqui temos uma camiseta geração 148 2019 feminino, ok? E a gente vai fazer esse sorteio hoje. Sempre feminino a camiseta? É sempre feminino a camiseta? Tá bom, então, vamos lá. De 1 até 66, é agora. O número sorteado é o número 30. Não tem ninguém. O Roberto... não vale. Não, aí não. Aí não vale, não. Só porque o Roberto está se despedindo da gente, hein? Seu prêmio. Vamos tirar uma foto aqui? Vamos lá. Aí sim, hein? Tá ganhando muito presente já. Chegando sábado, tá ganhando hoje também. Beleza? Agora,
pastor, então o pastor Tiago vai vir aqui. Ele vai contar pra gente uma grande experiência que ele teve com o Bom Dia e Companhia, certo? Uma grande frustração, como todas as crianças da nossa geração, tá bom? A gente tá junto na frustração. Inclusive hoje que eu achei que você ia sortear um PlayStation. Eu tava certo que ia vir um PlayStation hoje. Ele começou a falar, a única diferença é que você não vai precisar ligar. Aí eu quase falei, Lilian, me dá o número, Lilian, me dá o 67, por favor. É verdade, pode ser, né? Pode ser que tenha um PlayStation, que você nem precisa ligar, né? Só guardar os números. Olha que coisa boa. Tudo bem, gente? Bom nós estarmos juntos aí mais uma noite, independente de você ter sido uma das 65 pessoas que ficaram frustradas por causa do presente. Só o Roberto ficou feliz. É bom nós estarmos na igreja, é bom nós ter sido, cada um de nós aqui, nós fomos abençoados já, né, por esse louvor maravilhoso. Deus seja louvado, viu? Você canta bastante, né, Anderson? Eu vejo você em vários lugares cantando, isso é muito bom, viu? Onde tem música você tá, né? Isso é bom, é muito bom, viu? Não, eu sei o que é isso, eu me identifico bastante com você, inclusive. Que bom, viu, gente, nós estarmos na igreja. Se essa é a primeira vez que você está vindo, nós estamos em uma semana de oração jovem, com o tema This Is Us. Estamos conversando um pouquinho sobre a série, e é exatamente por isso que esse pronome demonstrativo em inglês está aqui, escrito em forma de pedidos. Não sei se você já assistiu a série ou não, de tanto talvez eu falar, alguns começaram a assistir, e está sendo bem legal porque eu estou dando vários spoilers aqui, então tem gente que está inclusive pulando várias temporadas, né, porque já está vendo que eu vou contar toda a história aqui para vocês, né? Mas a ideia de nós falarmos sobre isso não é exatamente por causa do seriado, mas é porque esse tema ele tem chamado bastante a minha atenção, né? Esse somos nós, nós podemos identificar essa ideia, essa expressão na Bíblia, em várias histórias, e nós estamos aí navegando na história de Elias durante toda essa semana. Tiago, capítulo 5, verso 17, fala que Elias foi um homem como nós. Elias é um desses, como nós. E nós estamos, durante essa semana, varrendo a história de Elias. E hoje, eu quero voltar um pouquinho no tempo, principalmente para você que esteve ontem, né? Eu falei para vocês que nós daríamos um salto no tempo, né, na história de Elias, falamos um pouquinho sobre saúde emocional ontem, e hoje eu quero voltar, né, para a história de Elias, e daqui até o final nós vamos seguir uma ordem cronológica, quase todos os dias, vai ter um outro dia que eu vou dar um salto no tempo também, mas isso é coisa para o futuro, e basta cada dia seu próprio mal. Então hoje nós vamos seguir a ordem cronológica. No domingo, né, nós falamos um pouquinho ali de Elias quando foi para Querite, terminamos quando ele teve o seu suprimento terminado, e eu quero seguir com vocês a partir desse texto. E aonde essa história nós encontramos um eco nesse seriado tão aclamado de 6 temporadas, com 18 episódios cada. Eu não sei se você é fã da série ou não, a ponto de ler curiosidades sobre ela. Ou se você gosta muito de um filme e você vai ler curiosidades sobre esse filme, enfim. Eu fui ler um pouquinho a respeito de curiosidades sobre o seriado e de coisas que mudaram, algumas antes e outras depois. Eu vou citar apenas 2 aqui para vocês, apenas 2. Primeira delas, você sabia que o seriado não nasceu como um seriado? Verdade. Ele foi escrito para ser um filme, um longa-metragem. E quando o autor estava escrevendo, ela parou e ela diz o seguinte, que ela ficou assim tão envolvida e próximo dos personagens, melhor, o autor, e próximo desses personagens, que eu não quis dar um fim definitivo para eles. E a melhor forma do autor, do seriado, não se despedir dos personagens que ele tinha criado, sabe como foi? Mudando de um filme, que era o propósito inicial, para uma série, para um seriado. Então, This Is Us nasceu na mente do autor, inicialmente, como um filme, e no decorrer do percurso, quando o filme estava sendo escrito, o autor gostou tanto dos personagens, diz ele que se sentiu tão envolvido com eles, falou assim, vamos dar uma prolongada, e essa prolongada durou 6 temporadas. Uma outra alteração que eu achei muito interessante, o nome inicial não seria This Is Us. Alguém sabe qual seria o nome inicial? Ninguém sabe, só eu sei.
Vou contar amanhã. Não, mentira, não vou contar amanhã, até porque ontem eu falei sobre ansiedade, eu não quero dar gatilhos de ansiedade aqui. O nome original seria 36. Por que 36? Porque começa com os 3 irmãos com 36 anos. E estava certo, eles falaram assim, não, 36. Aí de repente eles ouviram, diz Isaías, falaram assim, olha, sonoridade é interessante. Vão mudar para Isaías, e mudou, e pegou, e deu certo. Mudanças. Houveram algumas outras mudanças no decorrer do percurso, né? Mas mudanças são fatos, ou mudança é um fato que é muito cotidiano na nossa vida, é ou não é verdade? Eu não sei se você gosta de mudança ou não, eu mudei bastante na minha vida. Minha filha tem 9 anos de idade, ela já morou em 7 casas diferentes. 9 anos de idade, 7 casas diferentes. Morou o menor período de tempo, ela morou 15 dias. Foi quando ela nasceu, era pastora auxiliar aqui em Curitiba, e fui transferido para Laranjeiras do Sul. E a casa que ela morou mais tempo foi a segunda casa da sua vida, que ela morou 2 anos e meio. Conheceu bastante casa já. Lá pela 5ª ou 6ª mudança, eu não gostava, e aí eu tive que entender que eu precisava gostar, ou eu ia sofrer demais. Mudanças fazem parte da nossa vida. Não apenas mudança de casa, mudança de status. Em algum momento você é solteiro, de repente você muda o status de relacionamento. E aí você muda o status de relacionamento de solteiro para alguém que está namorando, para alguém que está noivo, para alguém que casou. Em algum momento o status é só esposo e esposa e de repente ele muda. Muda para pai e mãe. Em algum momento você é estudante. Aí de repente você termina a faculdade, você muda o status para desempregado. Não, você muda o status para trabalhador, para empreendedor, né? É isso aí. A nossa vida, ela constantemente é uma mudança de status, uma após a outra. E o que nós vemos nesse momento da história de Elias, eu gostaria de convidar você a me acompanhar na leitura de 1 Reis capítulo 17, a partir do versículo 8, é um convite de Deus para uma mudança de status, para uma mudança drástica na vida de Elias. E não apenas uma mudança envolvendo Elias, mas aqui existem 2 histórias que são contadas paralelas uma à outra, porque as 2 unidas têm uma lição muito importante. É nessa lição que eu quero focar a sua atenção. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, nós vamos ler do verso 8 até o verso 16. A Bíblia diz assim: Então o Senhor disse a Elias, vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. E aí o que você acha que Elias fez? Óbvio, você conhece a história. Elias, diz o verso 10, foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou, pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar, ele disse, traga também um pedaço de pão. Mas aí as coisas começam a mudar, porque o verso 12 diz, mas ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, eu quero que você grife essa palavra, não porque ela vai ser tão importante hoje, mas porque ela vai ser muito importante amanhã, grave ela, o Senhor, o seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa, tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha, e um pouco de azeite lá no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição. E depois eu e o meu filho morreremos. Elias, porém, disse, não tenha medo. Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia
em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido, por meio de Elias. Essa é uma história muito conhecida, né? Ela é bastante familiar de cada um de nós e talvez é exatamente aqui, nesse fato, que resida o perigo. De muitas vezes nós lemos o relato, a gente lê o texto e a gente perde. Alguns detalhes são muito importantes. Como eu disse a vocês, essa história, ou melhor, nós temos aqui duas histórias, dois personagens, elas possuem os mesmos elementos. A narrativa, ela está contada de uma forma muito paralela, muito próxima. E, basicamente, ela contém os mesmos elementos, ela contém o mesmo drama, ela contém a mesma narrativa, ela contém o mesmo desafio e ela contém o mesmo desfecho. Mas, antes de falar desses paralelos, há um outro detalhe muito interessante nessa história também. Você que está nos acompanhando aqui desde sábado, já destaquei isso pelo menos umas 2 vezes, que alguns nomes aqui eles são muito importantes, né? Por exemplo, o nome de Elias, né? O Senhor é Deus, quando ele se apresenta a Jezabel e Acabe, já era a própria mensagem que Deus queria dar a ele. Quando Deus fala assim, olha, você vai sair de onde você está e você vai a Querite, ali também existia uma mensagem de Deus no nome Querite, né? Que tem a ver com cortar, ser separado e finalizar, moldar e tudo mais. E o nome Sarepta também havia uma outra mensagem. Quando Elias ele é convidado por Deus para ir a Sarepta, existem 2 ideias muito fortes aqui. A primeira delas, há um convite de Deus para ele sair, é um convite muito parecido com o convite de Abraão, porque Elias não tinha ideia do que ele iria enfrentar, Elias não tinha ideia de quem iria recebê-lo, Elias não tem muitos detalhes, Elias não tem muitas informações sobre o que iria acontecer ali, mas mesmo assim ele vai. E um segundo aspecto muito interessante tem a ver com o nome Sarepta, Eu pesquisei bastante para não soltar assim alguma coisa da minha imaginação, mas não consegui nada que corrobore com a minha conclusão. Então, enfim, vai ficar assim mais como da minha imaginação. Não em relação ao nome Sarepta. Sarepta, o nome dela, Sarepta quer dizer cadinho. Sabe o que é um cadinho? Oi? Não é um pouquinho. É mineiro? Menino ou não? Não, não é. Sabe o que é um cadinho? Cadinho é um local onde é um recipiente, ele pode ser feito de pedra, ele pode ser feito de porcelana, ele pode ser feito em alguns aspectos, pelo menos de madeira, onde são fundidos metais. Um cadinho. Então você pega esse recipiente e ali você pode fundir alguns metais, ou você pode, por exemplo, colocar o ouro ali e você pode depurar o ouro para você ter ali um contexto de pureza do ouro e tudo mais. Isso daí, naquele contexto, era feito nesse recipiente chamado Sarepta, ou cadinho. Sarepta tem a ver com isso. Aonde que entra a minha imaginação? Talvez aquele fosse um local que abrigava ferreiros. Talvez aquele fosse um local que habitavam pessoas ou que tinha na principal fonte de renda daquele local, pessoas que tinham esse tipo de mão de obra, de manufatura, né? Trabalhavam fundindo, enfim, trabalhavam com ouro, alguma coisa nesse sentido. É isso que passou pela minha cabeça, porque não é normal uma cidade ter o nome de cadinho, né? Acho que nem Minas Gerais deve ter isso. Agora, quando Deus ele manda Elias para lá, no nome da cidade havia algum aspecto muito interessante. Porque como o ouro ele é fundido? Como os metais eles são fundidos? A que temperatura? Alta ou baixa? Muito quente ou muito frio? Muito quente, muito quente. O que nós vemos aqui, Deus transferindo Elias de um local para outro, é mais ou menos Deus falando assim, Elias, muito bem, parabéns, você passou na primeira fase, parabéns. A fase Querite, parabéns, você passou. Você foi mantido todos os dias, você não murmurou, você não reclamou em momento algum. Mas entenda uma coisa, a primeira fase foi superada. Agora você vai saltar para a segunda fase. E já que
o assunto é PlayStation, se você jogou videogame, você vai entender que a segunda, a terceira ou as próximas fases, elas sempre são mais difíceis do que as anteriores. O que Deus estava querendo dizer para Elias, e talvez o que Deus esteja querendo dizer para a gente hoje, é que a prova de ontem, o drama de ontem, a necessidade de ontem, a oração atendida ontem, ela deve ser celebrada, mas ela também deve ser reconhecida como uma maneira de Deus nos fortalecer para a necessidade, para a prova, para o drama de amanhã. Cada vitória que eu tenho hoje é Deus me preparando para a vitória de amanhã. Cada progresso ao lado de Cristo, além de ser uma vitória no presente, é uma ponte construída para a vitória de amanhã. Sabe quando alguém está pronto para vencer a tentação do próximo dia? É quando, pela ajuda de Cristo, ele vence a tentação hoje. Porque isso não tem apenas um efeito sobre a vida no presente, mas isso pavimenta a vitória de hoje, ela pavimenta o caminho para a vitória de amanhã. E o contrário, a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Elias, ele é transferido de um local para o outro. Agora, nessa transferência, e aqui eu quero apresentar para vocês o paralelo das histórias. Existem nessas histórias, na história de Elias e na história daquela viúva, pontos que tornam as histórias iguais. O primeiro deles, existe um drama envolvido. Existe um drama envolvido. O drama de Elias não era sair de Querite, porque ele teria que sair de Querite, afinal de contas a água tinha acabado. E eu falei do Corvo Food para vocês, né, no domingo ali, do delivery do Corvo, que levava comida para ele todo dia. Tinha acabado a provisão. Só que deixa eu falar um negócio para vocês, principalmente para você que esteve sábado aqui. Acabe casou com quem? Com quem Acabe casou? Qual o nome da megera? Jezabel. Tem outro nome aí. Jezabel. Jezabel era filha de um rei. Alguém lembra o nome do rei ou não? Valendo um PlayStation, mentira. Etbaal. Etbaal era rei da onde? De Sidom. Sidom. E agora vem Deus e fala assim: Elias, sai do meio do nada de onde você está e vai habitar no meio da terra do teu sogro. E aí? Que talvez o genro dele, talvez não, com certeza, o genro dele está colocando o FBI de Israel atrás de você porque ele quer te matar. É isso. Esse é o convite de Deus. Sai e vai para a terra de Sidom, aonde o seu sogro e toda a família da mulher que quer te matar, eles moram. Segundo desafio, ali você vai encontrar uma pessoa que vai dar de comer para você. Eu imagino que quando Elias chegou, olhou aquela mulher e ela começa a contar a história dela, ele deve ter feito assim: não, Senhor, de novo. Não é possível. Será que eu errei? Será que tinha uma pessoa antes? Não é possível. Como é que Deus me tira de onde eu estou para um lugar onde a minha vida vai ser ameaçada e me coloca em contato com uma mulher que não tem como cuidar dela, nem do filho dela, quanto mais ela vai cuidar de mim? Nesse contexto, Elias, nós temos o paralelo da história, do drama da mulher. Qual é o drama da mulher? O drama da mulher é um drama existencial, de necessidade de vida. Esse é o drama da mulher. Eu não consigo imaginar, mãe, você virar para alguém e falar assim: olha, essa é a última refeição, porque eu e o meu filho, a gente vai morrer de fome. Você percebe como muitas vezes a gente perde os detalhes da narrativa bíblica?
Eu não consigo imaginar o drama dessa mulher. Não consigo imaginar. Eu não sei se Elias tinha a perspectiva de que ele ia morrer, com certeza de que a sua vida estava em risco ali. Mas a da mulher era uma certeza, ela ia morrer. Os dois estavam com a vida absurdamente ameaçada. E no meio desse contexto, onde a vida dos dois estava extremamente ameaçada, os dois são convidados a fazer coisas estranhas, muito estranhas. Elias é convidado a ir para Sidom. Não fazia sentido nenhum Elias ir para Sidom. Talvez pior do que Elias ir para Sidom era Elias ir para Samaria. Pior do que isso. Só havia uma coisa, que era voltar para a tutela de Jezabel e Acabe. Muito estranho. E aquilo que a mulher foi convidada a fazer era muito estranho também. Porque se eu não tenho condição de alimentar o meu filho, a minha filha, se eu não tenho condição de prover comida para mim, como é que eu vou dar comida para alguém que eu nunca vi na minha vida, sob a promessa de que eu vou continuar tendo? Você percebe como essas histórias, elas são compostas de um drama, de uma ordem maluca e de um desfecho absolutamente inesperado. Porque no caso de Elias, mesmo habitando na terra com os inimigos, mesmo Elias vivendo num campo minado, mesmo o nome de Elias sendo propagado, porque inclusive depois ele vai fazer um milagre de ressurreição, gente, não tinha como esconder. Elias não morreu. E a história da mulher é uma história de alguém que fazia comida, a comida acabava, os ingredientes da comida acabavam, e ela voltava para a sua despensa e ela tinha mais comida. E aí ela voltava, fazia aquela comida e assim se repetiu durante todo o período da sua vida. As histórias estão em paralelo. Um drama, uma ordem estranha e um desfecho absolutamente inusitado. O que é que nós aprendemos com tudo isso? O que é que nós aprendemos com tudo isso? O que essas histórias, ou onde essas histórias, elas se misturam com a história da nossa vida? Quando eu olho para Elias, para a mulher, para o seu filho, eu vejo o cuidado de Deus naquilo que é essencial. O cuidado de Deus naquilo que é essencial. Deus cuidou dos três, dando a mesma comida todo dia. Para Elias isso já estava acontecendo há algum tempo já, porque há algum tempo Elias estava só comendo pão com carne e água. E agora ele vai para Sarepta e ele come pão. E só pão. E é isso que ele tem. Talvez ele quisesse alguma outra coisa, porque eu no lugar dele ia querer. Primeiro dia você come pão e fala, obrigado, Senhor. Aí no final do dia você come mais um pão, aí você fala assim, obrigado, Senhor. Aí amanhece, e aí você come mais um pão, aí vem a hora do almoço, você come outro pão. E aí no jantar você tem pão. E aí de repente passa uma semana, de repente passa um mês, e você tem pão, pão, pão para comer. De repente, parece que nem é tão milagre assim, é ou não é verdade? Fala assim, Senhor, o Senhor podia dar uma variada aí, né? Senhor, está duro esse negócio aqui, pão, pão, pão. Se Elias fosse adepto da dieta low carb, ele estava frito. Mas essa história ela me mostra a maneira como Deus ele cuida de cada um de nós. Não talvez provendo aquilo que nós queremos, mas com certeza provendo aquilo que nós necessitamos. Essa é a forma como Deus cuida da gente. Eu não estou falando que Deus, ele é um ser que passa a tolir sonhos. Um Deus que é anti-progresso, absolutamente, absolutamente. O que eu estou falando é que uma vida ao lado de Deus é uma vida de um Deus que é provedor,
daquilo que é essencial. E sabe, quando eu falo daquilo que é essencial, a gente pensa em um aspecto, a gente pensa em grana, a gente pensa em dinheiro. Mas já parou para pensar que Deus, Ele é o provedor das suas relações? E que Ele quer ser o provedor das suas relações? Que Ele quer que a sua vida no desenvolvimento relacional ela seja plena, e Ele quer dar para você, quer prover na sua vida aquilo que é essencial. Ontem nós falamos um pouquinho a respeito de emoções, e você entende que Deus Ele quer prover o essencial, o necessário na sua vida, para que você seja saudável emocionalmente. Você entende que quando o assunto é salvação, Ele quer prover na sua vida. Ele está disposto a prover na sua vida aquilo que é necessário para que a salvação aconteça. Você entende que quando o assunto é sua família, você olha para o seu núcleo familiar, o Senhor Ele quer prover aquilo que é necessário, aquilo que é básico para você. Talvez o grande problema da humanidade seja o problema de achar que a dieta de Elias é muito pouco, é muito pobre, sua perspectiva daquilo que Deus Ele provê para a gente. Talvez o grande problema da humanidade seja que nós estamos numa corrida tão desenfreada por aquilo que nós não temos, que nós esquecemos de ser gratos pelas bênçãos que Deus Ele já proveu na nossa vida. E muitas vezes nós corremos de uma forma desenfreada, absurda, insana, sobre coisas que não são essenciais, e talvez sobre coisas que não trarão o bem maior para a nossa vida, e nós esquecemos de ser gratos e de desenvolver aquilo que é essencial, aquilo que é necessário para a nossa vida. Um dia desse eu estava conversando com a minha esposa sobre a minha filha, que muitas vezes a gente se preocupa tanto, em prover para ela coisas que nós achamos que são incríveis, que são maravilhosas, sendo que o que ela quer é algo totalmente diferente. A minha mãe estava com a gente até agora à tarde, ela voltou para a casa dela no interior do estado. Eu cheguei em casa hoje à tarde, e quando eu cheguei, eu olhei a minha filha, a minha mãe, sentadas no quarto da minha filha brincando. Isso já tinha passado assim umas 2 ou 3 horas e as duas estavam ali. Nós fomos levar a minha filha, a minha mãe, para a rodoviária, para ela embarcar e voltar para casa. E nós fizemos isso, e quando nós voltamos, a minha filha falou assim: eu tive um dia incrível. Sabe o que foi o dia incrível? O dia incrível dela foi ela sentar no quarto dela, brincar com a minha mãe. Vou falar uma coisa para você, não me leve a mal, né? Acho que é o tipo de ostentação, não é isso. No final do ano passado, eu e minha esposa realizamos um sonho. Foi levar minha filha para a Disney. E nós passamos o dia todo lá. Nós voltamos, e alguém perguntou para a Lívia assim: como é que foi, Lívia? Falou assim: foi legal. Foi legal. Ela passou o dia com a minha mãe sentada no seu quarto, o dia foi incrível. E quando ela foi para a Disney, foi legal. Você entende como muitas vezes nós corremos atrás de tantas coisas que são desnecessárias e esquecemos daquilo que é essencial, daquilo que é o pão que Deus provê todos os dias, e a gente acha que isso é irrelevante, que isso não tem graça, que o cardápio precisava ser um pouco mais gourmetizado. A história de Elias e a história da mulher me mostram que Deus, Ele é um Deus que provê o necessário para a plenitude da nossa vida. Mas há um aspecto que para mim é o mais importante de todos, e eu quero ficar nesse.
é o aspecto de duas coisas, ou da união de duas coisas. Deus fala: Elias, você sai da onde você está e eu vou te proteger. Através de Elias, ele fala à mulher: faça isso e eu vou prover. O fato de Elias ter sobrevivido é um milagre. O fato da mulher ter azeite e farinha todos os dias é um milagre. Se milagre for o resultado da equação, quais são os fatores dessa equação? A última coisa que nós queremos nessa equação é um milagre. Mas nós temos dois fatores, um mais o outro, que o igual é milagre. O primeiro fator é a promessa de Deus. Esse é o primeiro fator. Promessa de Deus. Promessa de cuidar, promessa de amparo, promessa de prover, promessa de estar com você, promessa de não te desamparar, promessa de um monte de coisa. Esse é o primeiro fator. Só que só ele nessa equação não vai dar o resultado do milagre, vai ser só ele. Só ele. Nós temos, de um lado, um fator, promessa de Deus, mais obediência do homem, igual milagre de Deus. O resultado do milagre é a união de dois fatores, promessa de Deus e obediência do homem, igual milagre. Igual milagre. São inúmeros os casos na Bíblia onde Deus fala, vai, e o homem vai, e o milagre acontece. Os mais recorrentes estão nos evangelhos. Jesus vira para os pescadores e fala assim: voltem para o mar, lança a rede. E eles vão, lançam e pescam. O milagre estava ali. Passei barro no olho, agora você vai e lava. Pega o teu leito, levanta e anda. E para mim um dos mais incríveis, em João capítulo 11, nós temos o milagre da ressurreição de Lázaro. Jesus vira para os discípulos e fala: afastem a pedra. Afastem a pedra. Ele não poderia fazer isso? O que é mais difícil, ressuscitar uma pessoa ou arrastar uma pedra? Pergunta idiota. Se eu fosse Jesus, já para chegar causando assim, eu fazia assim, ó, e a pedra se movimentava, as pessoas falavam assim: uau! Mas ele não fez isso. Por que ele não faz isso? Em O Desejar de Todas as Nações, nós temos aquela que é a minha citação predileta do Espírito de Profecia. Ela vai dizer o seguinte, que aquilo que o poder humano pode fazer, o divino não é solicitado a realizar. Aquilo que o poder humano pode fazer, o divino não é solicitado a realizar. Aquilo que está sob a nossa tutela, sobre a nossa responsabilidade, sobre a nossa esfera de atuação, de crença, de fazer, Deus não vai fazer. Deus não vai colocar a mão. Deus não vai mexer. E aquilo que é a parte de Deus, você acha que ele vai falhar? Você acha? Quando que ele falhou? Quando que ele falhou? Quando que ele prometeu e não cumpriu? Se a resposta, se a pergunta for ao contrário, eu posso enumerar assim, ó, um monte de coisas que eu já prometi e não fiz. Eu até desisti de dia 31 de dezembro fazer uma lista com 10 prioridades para o próximo ano. Porque elas já se tornaram 3 e elas já se tornaram uma, independente de quantas são, eu não realizo. A gente é assim. Quantas segundas-feiras você já prometeu que ia começar a malhar? Ixi! Quantas vezes que você recebeu uma fatura do cartão e falou assim, olha, no próximo mês eu vou economizar? Quantas vezes que você falou assim, eu não coloco mais uma gota de açúcar na boca? Olha, final desse ano eu vou correr a São Silvestre. A gente não consegue subir a escada da igreja. A gente é assim. A gente se sabota constantemente.
Nós sabotamos as pessoas que nós amamos e estão mais próximas da gente, fazendo promessas que a gente não consegue cumprir. E aí, com essa lente de falência, com essa lente que nós olhamos e enxergamos a nossa própria vida, nós reproduzimos a imagem de Deus e achamos que Deus é homem como a gente, que Deus é falho como a gente, que Deus não cumpre as suas promessas, Deus não é fiel como a gente. Não. Os falhos somos nós. A parte de Deus Ele sempre vai fazer. As promessas de Deus, elas recheiam, permeiam, encharcam a Bíblia, exatamente para que eu e você tenhamos a dimensão da fidelidade de Deus, de como Ele está interessado em atuar na nossa vida. Mas entenda uma coisa, eu não estou falando de salvação, eu estou falando de milagre. Não que a salvação não seja um milagre, mas você entendeu. Abrir a porta e tal, virar na minha vida, atuar e tal, tudo mais. Existe em todo milagre de Deus uma ação requerida do homem. E talvez isso possa ser estranho para você, porque é reconfortante para a gente achar que milagre é milagre quando Deus faz e eu sou o ser passivo da ação. Quando eu olho Cristo nos evangelhos, eu vejo que as pessoas que foram passivas foram aquelas que não viram os milagres acontecer. Eram aqueles que, quando ele falava que ele ia ressuscitar, as pessoas davam risada. Eram aqueles que, quando falava que ele perdoava pecados, eles falavam: como é que você pode falar um negócio desse? Como é que você pode falar que perdoa pecados? Mas aqueles que creram, ou foram alvo do milagre, ou eles foram privilegiados com a oportunidade de testemunhar a ação de Deus. Aquilo que nós precisamos fazer no milagre é a menor parte. É a menor parte. É o menor esforço. É o menor poder. E é exatamente sob essa perspectiva que eu entendo a frase de Cristo: você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Você foi fiel no pouco, você vai experimentar o muito. Sabe, eu fico olhando para essa dinâmica, né? Fico pensando assim: eu oro a Deus para que eu seja fiel. Senhor, eu quero ser fiel, Senhor, eu quero ser fiel, Senhor. Senhor, eu quero ter uma vida de pureza, Senhor Deus. Senhor, eu quero me contaminar, Senhor Deus. Senhor, isso é um milagre hoje. Mas ao gatilho da primeira tentação, já fala assim: ah, eu sou fraco demais. Existe um milagre da fidelidade, mas existe a disposição e a vontade de decidir-se manter íntegro diante das tentações. Essa é a parte humana. E uma vez que eu decido isso daqui, o Senhor vai fazer a parte dele. Eu estava conversando com meu cunhado, faz algum tempo. Ele estudava no Rio de Janeiro. E nós estávamos conversando sobre isso, sobre fidelidade. Ele falou assim: ah, você fica com esse papinho aí de fidelidade, de sexo depois do casamento. Você não sabe como é que é a vida de um estudante universitário no Rio de Janeiro. Se uma pessoa me adiciona no Instagram, já me manda uma foto, pá! Você tem ideia do tanto de convite que eu recebo? Se isso daí, ele falou, se isso daí for verdade, isso daí era lá atrás, mas hoje as coisas são diferentes. Ele falou para mim, eu falei assim: é verdade. Verdade. As coisas mudaram bastante, né? Mudaram. Aí eu falei para ele: se você tivesse a oportunidade de viver a sua fé em outro período da história, você viveria? Você acha que é mais fácil? Ele falou: claro que era mais fácil, não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. Eu falei: beleza. Então por que você não é cristão nos tempos de Nero, onde ele queimava os cristãos? Lá era legal, não tinha Instagram. A gente pode avançar um pouquinho, chegar na Idade Média, por exemplo, no período
da Inquisição. Não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. Você podia ser cristão lá. Ou a gente pode avançar um pouquinho na história também e você poderia tentar vivenciar o seu cristianismo na União Soviética, por exemplo. Ou se você quiser até mais atual, você poderia ir para o Irã ou para a Coreia do Norte, por exemplo, ser cristão, porque lá não tem Instagram. Pô, você está pegando pesado, né, cara? Eu falei assim, cara, a vida ao lado de Cristo, ela independe do contexto onde nós vivemos, porque todos os contextos existiu prova, tentação e libertação, independente. Eu não estou minimizando a sua dor, não estou minimizando a sua luta, mas estou falando que ao lado de você existiram centenas de milhares, milhões de pessoas, que a tentação não era abrir uma foto, ou dizer não para um encontro. A tentação era dizer não e perder a sua própria vida. Nessa dinâmica de esforço humano e da atuação de Deus, Senhor, abre as portas do trabalho para mim, me faz uma pessoa mais bem colocada, enfim, eu quero ser uma pessoa de sucesso. E não está errado você orar, cara, você tem que orar sim, está tudo certo. Mas o quanto você se dedica para isso? O quanto você para e estuda? O quanto você abre a sua mente? Eu não posso só orar para Deus e falar assim, Senhor, me promove, Senhor, aumenta meu salário, Senhor, me coloca num outro patamar de vida, se a minha parte aqui, eu não faço. A minha parte eu não faço. Eu não posso parar e falar assim, Senhor, me ajuda a fechar as contas no final do mês, se eu não sou fiel a Ele, com a minha grana e com a parte que Ele fala, que é dEle. Não tem como. Não tem como. Eu não tenho como falar assim, Senhor, me tira da miserável vida de solteiro. Senhor, me tira desse limbo, me resgata desse inferno. Se eu não me exponho, se eu não falo, se eu não arrisco, não tem como, não tem como. Eu não posso falar assim, Senhor, me dá um ministério amplo, me dá um ministério abençoado, me dá um ministério que alcance muitas pessoas, se eu não estou disposto a fazer aquilo que ninguém vai ver. Começar por ali. Começar por ali. Lá em 2001, quando eu abri a igreja quarta-feira à noite, para os meus pais e mais 3 velhinhos irem na igreja no inverno de Guarapuava, eu jamais imaginaria que um dia eu estaria pregando na igreja dos meus pais. Jamais imaginaria. Muito mais em algum outro lugar. Mas você entende que Deus fala assim, faz isso, seja fiel aqui no pouco, e o que eu quero colocar você é sobre o muito. Eu quero abençoar, frutificar você de forma exponencial, mas seria irresponsabilidade de Deus abençoar alguém, fazer milagres na vida de alguém, que não é fiel sobre o pouco. Seria irresponsabilidade de Deus. Seria como dar um carro potente para minha filha dirigir. Ela tem 9 anos de idade. Ela consegue se equilibrar em cima de uma bicicleta. E isso é tudo que ela consegue. E é sobre isso que nós incentivamos ela e que nós colocamos responsabilidades sobre ela. A minha filha de 9 anos faz coisas de uma criança de 9 anos.
Quando ela tiver 18, ela não vai continuar fazendo coisa de uma criança de 9. Ela vai fazer coisa de uma jovem de 18 anos. A vida natural assim, a vida ao lado de Cristo é assim também. À medida em que nós nos envolvemos, à medida em que nós fazemos, à medida em que nós doamos, à medida em que nós dizemos sim para Deus, à medida em que nós dizemos não para o pecado, nós vamos crescendo. E a maturidade ela vem e o Senhor vai abençoando e frutificando. Mas não existe milagre de Deus sem esforço humano. Não existe. Não existe. O convite que eu quero fazer para você hoje pode parecer até um pouco duro, mas eu faço com carinho em nome de Jesus. Eu não sei em que aspecto, em que área da sua vida, mas eu quero convidar você a parar de terceirizar a responsabilidade. A parar de projetar a responsabilidade. A você colocar nas costas de Deus ou de outras pessoas aquilo que é sua responsabilidade de fazer. Aquilo que compete a você fazer. Aquilo que Deus ele te equipa, te prepara e Ele mesmo abre portas e provê, mas que você tem que fazer. E não outra pessoa. E não outra pessoa. Inclusive o próprio Deus. O próprio Deus. Eu fico imaginando Deus falando assim, como eu queria abençoar, como eu queria prover, como eu queria abrir portas, como eu queria fazer, como eu queria atender. Ele está orando, 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 e existe aqui uma infinidade de bênção, de milagre, de provisão, de atuação. Mas ele não é responsável. Ela não faz aquilo que depende dela fazer, e por amor a ele, por amor a ela, eu não vou abençoar. Existe algum aspecto na sua vida em que você tem sido irresponsável? E aquilo que depende de você, você não tem feito, e ora para Deus que Ele faça um milagre? Ora a Deus para que Ele faça a provisão? Quero convidar você a apresentar isso diante de Deus. E sair daqui com um senso de responsabilidade. Entendendo que a parte de Deus no milagre Ele vai fazer. Mas aquilo que depende de você, só depende de você. Nós vamos ouvir uma música agora e talvez esse seja até o momento para você falar para Deus naquilo ou naquele que você tem sido negligente, irresponsável, imaturo, imatura, e peça a Ele forças. Peça a Ele para que de alguma forma aquilo que depende de você, que você faça. E que o milagre de Deus com certeza vai ser uma realidade na sua vida. Que Deus te abençoe. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas,
que tens poder para salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar. Vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder para salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. O que espera em ti jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. O teu sonho agora é o que eu espero alcançar. Em teu caminho andar, meu maior desejo é te agradar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Está, feche seus olhos, nós vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela certeza que nós temos de que quando nos voltamos para a Tua direção, o Senhor se vira para cada um de nós e nos ouve. Obrigado porque em Ti existe provisão de poder, de sabedoria, de disposição, ó Deus, para abrir as portas da nossa vida, na nossa vida, prover aquilo que for necessário, mas também realizar milagres, ó Deus, atender orações, atender pedidos. Hoje nós vimos na Tua palavra histórias de drama, pedidos, ordens incomuns e um resultado
miraculoso. É fácil de encaixar essa história na nossa existência. Nós vivemos dramas, nós necessitamos de milagres. Às vezes o Senhor nos confronta com ordens, com pedidos, com mandamentos, com situações que parecem não fazer muito sentido. Mas hoje, por tudo aquilo que nós vimos, por tudo aquilo que o Senhor nos impressionou, nós entendemos, ó Deus, que para o resultado final de tudo isso, para que o milagre aconteça, existe uma responsabilidade minha, existe uma responsabilidade de cada um dos meus amigos aqui. E é sobre essa responsabilidade nossa que nós queremos pedir nessa noite. Nós temos tantos pedidos, tantos planos. Pessoas têm orado aqui, talvez por circunstâncias, por situações, até mesmo por outras pessoas durante algum tempo. E a Deus, nós queremos pedir que aquilo que depende de cada um de nós, para que a oração seja atendida, para que o milagre aconteça, que o Senhor nos ajude a fazermos. Talvez nos falta força, talvez nos falta confiança, para alguns talvez falte relacionamento com o Senhor, mas independente daquilo que falta, nós pedimos que inclusive o Senhor nos complete, ó Deus, para que aquilo que depende do homem, depende de eu fazer, que eu possa fazer, ó Deus. Nós entendemos que em Ti existem milagres. A nossa vida, ela já testemunhou isso em vários momentos. Mas nós não queremos ter uma vida baseada em milagres. Nós queremos ter uma vida de compromisso, de comprometimento, de responsabilidade, de maturidade. É isso que nós queremos. Talvez alguns aqui nunca fizeram essa oração, nunca pediram isso. Mas o nosso pedido sincero nessa noite é: nos ajude a ser responsáveis com aquilo que o Senhor espera que nós façamos, com a certeza de que a tua parte o Senhor vai fazer. É isso, ó Deus. Nos faz responsáveis, cristãos maduros. Nós oramos em nome de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite, um bom descanso. E amanhã a gente se encontra.